A Bíblia nos chama para andarmos de glória em glória. Se você está bem hoje, não descanse. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas seja transformado de glória em glória. E aí, no 1 Coríntios 2,16, fala que nós temos a mente de Cristo. Olha só, nós temos a mente de Cristo. Parece uma coisa de outro mundo, né? Como assim nós temos a mente de Cristo? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus, Ele se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Hoje o seu Filho Jesus Cristo habita em nós. E se Ele habita em nós, nós temos a sua mente. O que significa? Nós estamos mortos para os nossos pecados, porque Jesus Cristo morreu. Nós estamos vivos com Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou. E nós ressuscitamos juntamente com Ele. Um sacrifício vivo experimenta uma vida de crescimento constante. Se você realmente é um sacrifício vivo, a sua vida ela tem que ter uma constância. Já viu aqueles crentes que, né, pé aqui, pé acolá, né, como dizia aquela musiquinha, né? Uma hora no mundo, uma hora na igreja, não tem constância na sua vida, não tem um ritmo. Ele vive oscilando, vive indo de igreja em igreja. Ah não, essa igreja aqui não é boa, essa igreja aqui não é boa. Ah não, essa igreja, a PEN é boa. Não, aquela igreja ali não é boa. Ah, não gosto daquele pastor, não gosto daquele irmão. Ela nunca vai estar satisfeita. Um pastor uma vez disse: não procure a igreja perfeita, porque ela não existe. E se você achar, não entre lá, porque o dia que você entrar, ela deixa de ser perfeita. Porque todos nós somos imperfeitos, buscando a perfeição, buscando a redenção. Em Colossenses 1,10 fala assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vontade, nosso quarto elemento, é a disposição da mente de fazer o que é certo, ou a capacidade que você tem de fazer aquilo que é certo. A volição, a sua vontade, ela deve estar submissa à vontade de Deus. O próprio Cristo nos deixou esse exemplo. Antes de ir para a cruz, o que ele falou? Se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos de nós muitas vezes sucumbimos às nossas próprias vontades? Por que a gente não tem essa mente de Cristo ainda? Senhor, olha, eu quero muito fazer isso, eu quero muito pecar, eu quero muito fazer isso, eu quero pegar aquela posição, eu quero ter aquela posição, não importa o que eu tenho que fazer. Mas muitas vezes nós nos esquecemos: Deus, qual é a sua vontade para mim? Nossa vontade deve estar compromissada a Deus, ela deve estar submissa à vontade de Deus. O fato de nós sabermos algo não necessariamente significa que vamos fazer o que é certo. Nós sabemos muitas coisas, muitos de vocês que têm 1, 2, 3 faculdades. O fato de você saber muitas coisas não quer dizer nada diante de Deus se você não faz aquilo que é certo. E você só vai fazer aquilo que é certo quando você está conectado diretamente com o coração do Pai. Nosso corpo mortal sempre estará em luta contra a vontade espiritual. Meu espírito quer, mas a minha carne não quer. Essa é a luta constante que nós temos, né? Colocar à prova a vontade de Deus não quer dizer que validamos a vontade de Deus, mas que demonstramos com nossas vidas a sua vontade para nós. Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Que nós nos santifiquemos. Essa é a nossa grande missão no século 21. Olha para o mundo ao seu redor. Olha para o mundo. O mundo está indo de mal a pior. Mas Deus colocou sobre a terra os seus eleitos. E nós temos essa missão de vivermos uma vida de santidade. Nós devemos viver uma vida de exemplo. Efésios 5:8 fala assim: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. O que eles fazem em oculto, ou só o referir é vergonhoso. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Se você tem vivido uma vida de dormência, se você tem vivido uma vida de inércia, esse é o momento de você se mover. Você que está nos escutando pela internet, talvez você tenha vivido uma vida de desesperança, talvez você perdeu o rumo, talvez você estava na igreja sendo frutífero, andando nos caminhos do Senhor, mas você deixou o morto se levantar, e esse morto te venceu, e você não conseguiu chegar ao seu destino. Mas Deus, Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, e Ele pode te reviver, Ele pode te dar uma nova esperança, Ele pode iluminar a sua luz no seu coração, as trevas vão ser dissipadas, e você vai despertar para um novo amanhecer, porque Deus é quem faz todas essas coisas. Quando temos gratidão pelas misericórdias de Deus sobre nossas vidas, nós vamos entregar a nossa alma, nós vamos entregar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade ao senhorio de Cristo. Amém? Esse é o nosso desafio no século 21. É você olhar para o mundo de trevas e você dizer: eu sou luz. Em mim reina a luz de Cristo. As trevas já não têm mais poder sobre mim. O pecado já não tem mais poder sobre mim. Satanás, ele está a todo momento querendo te acusar, querendo te colocar para baixo. Mas você tem que olhar para cima. Ergo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Talvez você está buscando a solução para os seus problemas na sua própria capacitação, no seu intelecto, no seu racional. Mas o seu intelecto e o seu racional não está submisso à vontade de Deus, e você vai sucumbir. O seu barco vai afundar. Mas quando Cristo está contigo no barco, pode vir a tempestade que vier, você estará firme, e você será um exemplo de santidade para essa geração pecadora. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que transforma os nossos corações de pedra, o Senhor troca por um coração de carne. O Senhor nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, se nós temos, ó Deus, entregado os nossos corpos, ó Deus, para os nossos próprios anseios, para os nossos pecados, para as nossas vontades, ó Deus, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Ó Deus, nos ajuda, porque nós sozinhos nós não podemos. Ó Deus, muitas vezes nós temos olhado para tempestades das nossas vidas e nos sentimos, ó Deus, totalmente incapazes, ó Deus, de nos movermos. Mas é nesse momento, ó Deus, que nós temos que fazer como Pedro, Deus, esticarmos os nossos braços, ó Deus, e dizer: olha, até aqui eu tentei com todas as minhas forças, mas eu não consegui, eu falhei, Senhor. Andei derradeiro, andei, ó Deus, no pecado, ó Deus, eu tenho andado nas trevas, mas o Senhor tem me chamado para a luz. Me ajude. Pega minhas mãos, ó Deus, me tire, ó Deus, desse lamaçal de pecado, me tire, ó Deus, dessa vida, Deus, que eu tenho vivido, uma vida, Senhor, de pequenez, uma vida de mediocridade. O Senhor tem nos chamado para vivermos de glória em glória, Senhor, nós temos vivido, ó Deus, de forma vergonhosa. Nos ajuda, Deus, como nação brasileira, ó Deus, a nos rendermos aos seus pés, a oferecermos, ó Deus, o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Deus, aos nossos ouvintes, ó Deus, pela internet, Senhor. Deus, vocês têm andado, ó Deus, sem esperança, Senhor, que o Senhor enche os corações deles de esperança, Senhor, nesse momento. Vocês têm, ó Deus, andado, Senhor, perdidos, ó Deus, que o Senhor os encontre nesse momento, Senhor, e os conduza, ó Deus, no seu caminho eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Amém.